Esse momento de escassez de gols do Flamengo tem uma explicação. Vocês sabem qual foi a última vez que um atacante do Mengão fez um gol? A gente já fala sobre isso. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações no Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Para Agustin Rossi, o principal inimigo do Flamengo foi a data FIFA. Os 12 dias de treinamento com 4 dias de folga, coisa que todo mundo diz que jogador precisa desses intervalos para repor a condição física, pararam. Para ele, isso não ajudou em nada. Principalmente porque no retorno o Flamengo não pôde contar com Pulgar, com De La Cruz, com Arrascaeta no time principal. Aliás, Arrascaeta entrou no segundo tempo, né? Pouco fez na partida, mas entrou. Amigos, de verdade, eu sinceramente não entendia a data FIFA como uma inimiga. Por A mais B, principalmente nesse ano, o que a gente viu foi todas as vezes que o Flamengo teve essa pausa quando retornou, a coisa foi horrorosa. Não é verdade? Será que para os nossos jogadores data FIFA realmente é inimiga? Que a gente tem que jogar continuamente? Aí depois vem gente e fala, tá jogando demais. Será que é isso? É o bicho-papão, será? Talvez. Enquanto uns adoram aí essas paradas, né, para reorganizar o time, parece que para nós fica pior a situação. É verdade. Ele projetou, inclusive, o confronto que diz ser uma decisão no domingo frente ao Corinthians. Diz ser não, é uma decisão, né, galera? Até porque perdeu, tchau. Quer dizer, perdeu por mais de 2 gols de diferença, né? A gente espera que agora que os retornos de jogadores que ficaram ausentes contra o Fluminense, as coisas mudem. Que o time entre em campo e mostre futebol. Porque a gente precisa. Precisamos e precisamos muito. Bom, galera, seguindo com as notícias, contra o Fluminense, De La Cruz não foi relacionado. Acabou sendo preservado após atuar pelo Uruguai nas eliminatórias. Porém, amigos, as ausências do jogador no Campeonato Brasileiro não têm sido novidade, principalmente no segundo turno. São apenas 3 partidas das últimas 11 possíveis. Foram nas rodadas 22, 28 e 29. E nas 3 ocasiões, o uruguaio não conseguiu atuar os 90 minutos. Foram 78 minutos contra o Palmeiras, 15 contra o Atlético Paranaense e 64 contra o Bahia. Um total, amigos, de 157 minutos. Dos 990 possíveis. Olha esses números. Bom, se formos considerar o número de partidas, De La Cruz tem 27% de participações em jogos do retorno pelo Campeonato Brasileiro. Realidade muito diferente dos jogos pela Copa do Brasil e também Libertadores. Dos 10 jogos do Fla pela Libertadores, De La Cruz atuou em 9. A única ausência dele na Libertadores foi logo na estreia contra o Milionários, quando o antigo treinador preferiu preservar os titulares para focar na decisão do Carioca contra o Nova Iguaçu. Já na Copa do Brasil, dos 7 jogos do Fla, De La Cruz participou de 5. Perdeu os embates contra o Palmeiras e o Bahia por conta de problemas físicos. E diante de todos esses números que eu acabei de passar para vocês, sabe como estão chamando ele na web? De Nico de la Copas.
Será? Galera, é uma coisa meio complicada. Eu venho batendo na tecla com relação à minutagem do De La Cruz há muito tempo, de verdade. Me recordo de uma última partida que ele ficou os 90 minutos em campo e eu não sei dizer contra quem foi, que ele se arrastava. O ex-treinador fez as 5 substituições e o deixou nos gramados. Nada rendeu, porque ele não conseguia nem andar direito dentro de campo. É aquele tipo de situação que a gente tenta explicar, mas não consegue. Os índices, os números, eles realmente são baixíssimos. E um outro detalhe, né? O De La Cruz caiu de rendimento bruscamente nesses últimos jogos do Flamengo, o que ainda deixa a gente mais preocupado, né? Na web, logo após a partida contra o Fluminense, e isso é um reflexo que, sinceramente, além de discordar, para mim, incompreensível. A torcida foi na web e criticou o Wesley. Nos 3 últimos jogos do Flamengo, um dos melhores jogadores em campo foi o Wesley, inclusive contra o Fluminense. Aí o Vene Casagrande também, ele colocou uma resposta discordando disso, e eu vou com ele. Galera, fala sério, né? O cara correu na defesa, correu no ataque, ajudou e muito. Se os nossos atacantes não estão conseguindo fazer gols, como a Ju vai mencionar daqui a pouco, a culpa não é dele. As jogadas do lado dele têm saído. Achei extremamente injusta. Quando é para criticar, vamos criticar. Sim. Agora, quando o jogador está fazendo a função dele, dá nome para um, crucificar somente aquele, então vamos começar a olhar direitinho. Que tal a gente criticar Ayrton Lucas, que não marca ninguém? Que tal a gente criticar Alan, que a gente não entende por que foi contratado até hoje? Não tem explicação. Bruno Henrique, que pouco apareceu no jogo. Gabriel Barbosa, que está toda hora impedido. Não é para se pensar assim, amigos? Tá faltando mais alguém na minha lista? Falta? É claro que falta. Alcaraz também. Desde quando chegou, fora a expulsão, que mais ele apresentou? Passes errados. Só o Wesley? Certeza? É por aí mesmo? Não gostei. Realmente eu também não concordo. Claro que um erro ou outro ele cometeu, mas amigos, a gente não vai acertar também a todo momento. O jogador, ele tem ali os seus momentos de erros. Ele não é uma máquina que acerta tudo que ele é programado para fazer. E olha que tem máquinas por aí que ainda dão defeitos, né? Pois é. Vamos já começar por aí. Por que então não criticar quem está dentro de um time para fazer gol? Geralmente é um atacante. No site oficial do Flamengo, meus amigos, na página ali que apresenta o elenco profissional da temporada, são citados 8 atacantes. São eles: Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, Pedro, Cebolinha, Luiz Araújo, Michael, Plata e Carlinhos. Desse grupo, o último a fazer um gol, sabem quem foi? Pedro, que marcou um gol de pênalti contra o Corinthians no dia 1º de setembro. Desde então, foram mais 9 jogos, 100 gols de atacantes. Atacantes do elenco profissional, que fique claro, porque no meio do caminho aí tivemos o gol de Felipe Tereza contra o Grêmio, mas o garoto faz parte do elenco da equipe sub-20 e não aparece aí nessa lista dos profissionais. Importante mencionar também, amigos, que dos 8 atacantes, 4 sofreram com lesões nesse período, né? Tivemos o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo e o Michael, que agora é o único que está disponível. Mas e o Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, que eram tão decisivos para o nosso time? Os dois vivem aí, amigos, uma longa seca de gols. O BH não balança as redes desde o dia 28 de agosto, num duelo de ida com o Bahia pela Copa do Brasil. Já o Gabriel, o jejum é ainda maior, meus amigos. Ele marcou pela última vez em 20 de julho contra o Criciúma de pênalti. Nem foi com bola rolando, foi
pênalti. Ele voltou aí a ter uma sequência nos últimos 4 jogos. No entanto, ao invés de marcar gols, ele soma 2 amarelos e 8 impedimentos nesse período. É triste, né? É triste. O mais triste de tudo é o seguinte, 90 minutos de partida, às vezes um meio-campista, um lateral, faz uma jogada que deixa o atacante na cara do gol, ele vai lá e guarda. Aquilo tudo que o meio-campo ou o lateral fez, ele é esquecido. Quem foi o jogador melhor em campo? Aquele que fez o gol. É por aí também? Eu não sei, hein, galera? Não sei. Esses números, eles meio que colocam um cheque com relação ao que a gente entende de futebol. Principalmente quando entra às margens do campo um atacante que a torcida entende como solução e que não vem conseguindo solucionar nada. Prova disso que você falou, no jogo contra o Fluminense, por exemplo, a gente estava aí ouvindo a narração, até então, antes do pênalti dado para o Fluminense, o melhor em campo estava sendo quem? O Wesley. Depois que o Rossi vai e me pega o pênalti, quem começou a ser o melhor em campo? O Rossi. O Rossi. Absurdo. Aí ele vai e me toma 2 gols, deixou de ser o Rossi e já se tornou um outro jogador. As pessoas muitas vezes se baseiam no fazer o gol. Mas e o que tem por trás? Quem levou a bola até os pés de Pedro, por exemplo, para fazer o gol? Tem outros ali por trás, amigos, não é somente um que faz tudo. O gol é o ápice do futebol, mas o contexto é importantíssimo. A bola só chega lá se alguém levar. Continuando com as notícias, Campeonato Brasileiro, que toda vez que eu olho para ele me dá uma raiva, galera. De verdade, eu fico muito puto. Desculpem, mas fico. Ontem, mais um confronto pela 30ª rodada. Aconteceu inclusive no Maracanã, já que no Engenhão o time do Faísca tá tendo um show, nem sei, achei. Bruno Mars? Bruno Mars, né? E o Botafogo enfrentou o Criciúma. Empatou de 1-1, inclusive quem fez o gol do Criciúma foi o Felipe Viseu, que comemorou fazendo choro, e tá no contexto, joga no Criciúma, é ex-Flamengo, tem que tirar um barato mesmo, com toda razão, isso daí faz a alegria do futebol, inclusive. Com essas e outras, se o nosso Flamengo tivesse feito a lição de casa, depois do empate também do Fortaleza, nós teríamos tirado mais 2 pontos de distância. Mas, como isso não aconteceu, o Campeonato Brasileiro está da seguinte forma. Botafogo, 61 pontos. Palmeiras, que vai jogar amanhã, depois de todo mundo, Por que será, né? 57. Fortaleza, que empatou com o Garnizé, 56. Flamengo com 51 e o São Paulo vem com todos os faróis altos acesos atrás, farol de milha, tudo que tem direito, com 50 pontos, graças a esse vacilo do Flamengo. Foi uma vacilada Vacilo, mesmo. vacilo. É incrível, né, amigos? Quando o Flamengo só depende de si para melhorar alguma coisa, dá nisso. E os amigos vão entender esse comentário. Quantas rodadas esse ano o Flamengo foi beneficiado por resultados negativos dos times que estão próximos ou à frente, que na hora do vamos ver, Muitas vezes a gente fala que a gente precisa fazer um bom resultado e torcer para o tropeço dos nossos rivais. Eles tropeçam, mas a gente não faz o resultado e como é que fica funciona? difícil. Aí fica difícil, né, Não galera? dá só para jogar a culpa em cima do Wilton Pereira Sampaio, ou do Daronco, ou do Klaus. Não dá. O time tem que fazer também dentro de campo, amigos. Assim é, galera. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente sábado a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.